Sabe, queridos, muitas vezes nós trocamos intensidade por coisas tão fúteis. Nós trocamos intensidade por coisas assim que não traz fruto algum às nossas vidas. Somos intensos, vibramos, nos alegramos. Mas quando a gente fala ao Senhor, quando nós vamos vibrar com Ele, aleluia, glória, glória. Querido, se é para vibrar, vibre de verdade. Se é para se alegrar, se alegre de verdade. Aleluia! Aleluia! Sabe, queridos, pode se assentar aí, pode se assentar. Muitos aqui não nos conhecem, nós somos pastores da igreja Verbo da Vida de Carazinho. E nós estamos em uma jornada, né? Obrigado, queridos, vocês são uma bênção. E nós estamos em uma jornada que começou ano passado e vai terminar esse ano, que é de fazer o rema. Sabe, queridos, para a gente chegar até o rema, a gente tem que percorrer 290 quilômetros para vir e 290 quilômetros para voltar. Sabe o que é isso, querido? É paixão, é vontade. É você não se apegar realmente às coisas deste mundo. Sabe, queridos, uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus é se alegrar. E me alegrar em todo momento, em toda circunstância. Me alegrar trocando pneu na estrada. Me alegrar quando o carro vai para a mecânica e eles dizem, tem que trocar uma peça. Me alegrar, queridos, em todo instante. E faz uns 2 sábados atrás eu descobri uma outra coisa. Que crente na estrada, quando troca pneu, vou contar minha experiência. A gente estava indo a Frederico ministrar no povo da cidade de Frederico. Existe uma igreja nascendo lá. Existe um povo sedento, apaixonado, orando, esperando por essa palavra. Amém? E nós estávamos indo, eu e o pastor William, até lá. Acabou o culto, nós retornando para casa. Isso era 1h, mais ou menos. Pegamos um buraco na estrada. Furou o pneu novamente. Fomos trocar, como de costume, já virei perito em trocas de pneu. Vamos trocar. Quando a gente foi trocar, o macaco emperrou e nós já tínhamos tirado a roda, não tinha nem como descer macaco. E nem subia mais. E a gente pensou, e agora o que vamos fazer? Vamos chamar o seguro. Até o seguro vir, foi 2 horas. Sabe o que a gente fez em 2 horas, querido, lá numa BR? Eu, pastor William, minha esposa, meu sogro e minha sogra. A gente começou a se alegrar em Deus, querido. A gente começou a correr naquela BR, cantando louvores a Ele, louvando ao Senhor. As pessoas passaram e não entendiam nada do que estava acontecendo. E de repente descobrir algo, que no meio de uma dificuldade, além do crente se alegrar, celebrar, ele também tem tempo para comer salame. Porque nós estávamos com fome e fomos comer salame. Isso é só uma brincadeira, mas é verdade mesmo. Mas sabe, queridos, que isso é uma verdade. Que nós temos que aprender aqui, a se alegrar no Senhor, independente da circunstância. Sabe, queridos, muitas vezes nós só ficamos reclamando. Porque as coisas não dão certo, porque dá tudo errado, a gente só fica reclamando. E nós muitas vezes não paramos para pensar a respeito de Jesus. A Bíblia conta que certa vez Jesus estava dormindo no barco, ele e seus discípulos. Estava lá dormindo, descansando, e uma tempestade veio. E o mar ficou revolto. Os discípulos se apavoraram, olharam para Jesus e disseram, Jesus, tu não te importa que a gente morra? Sabe, queridos, o que eu acho interessante nessa história? É que mesmo sendo Jesus naquele barco lá, mesmo sendo Jesus no barco estava sendo atribulado pela tempestade, querido, era Jesus. Se a nossa vida que não fosse ter as dificuldades, Jesus não passaria por nenhuma delas. É verdade, gente. O mar estava revolto e quem estava dentro do barco? Jesus. E o que Jesus fez? Pai, aí, estou aí na terra, andando, fazendo tua obra, fazendo tua vontade, e o Senhor aí só me manda tempestade, que isso? Ele fez isso? Não. Ele se levantou, foi até a ponta do barco e disse o quê? Mar, aquieta-te. Sabe, queridos,
Quem manda na circunstância não é a circunstância, mas é aquilo que nós falamos. Diante da dificuldade que você tem falado, meu querido, o que tem sido os teus lábios diante da dificuldade? Quais têm sido as palavras que têm saído dos seus lábios? Não deixe a circunstância ditar o que vai acontecer, mas deixe a sua fé ditar a circunstância o que vai acontecer. E assim irá acontecer conforme a sua fé. Sabe, queridos, eu estava pensando na mensagem de hoje. Eu já vim com ela pronta da minha cidade. E hoje à tarde o Senhor disse, não é isso. Eu disse, eita, Pai, então o que o Senhor tem para falar? Já que não é isso, o que é que nesse povo? O que eu posso transmitir do Senhor para eles? E algumas coisas, querido, começou a nascer em meu coração. A primeira delas, querido, que Deus pôs no meu coração para falar com você é justamente sobre isso. Não deixe a circunstância ditar, mas seja a sua fé que dite a circunstância o que vai acontecer. Sabe, queridos, a igreja tem sido muito passiva diante das adversidades. A igreja tem sido muito passiva. É que nem uma luta de boxe, você já viu? Bate o sino, os dois vão para cima, um deles começa a ficar na defesa e o outro que vai acontecendo. Ele vai para o ataque, ele só fica na defesa. E Deus me disse que a igreja, muitas vezes, só fica na defesa. O diabo batendo, atacando, e a igreja lá, ai Senhor. Querido, comece a ir para o ataque. Comece a ir para o ataque. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Sabe, querido, isso é uma coisa que eu tive que aprender. Porque eu era daqueles que não iam para o ataque. A minha esposa me conhece. Via dificuldade financeira. Amor, de novo, olha só, olha o que está acontecendo. Agora a dificuldade vem, eu vou para o ataque. Eu digo, diabo, larga a mão. Diabo, retrocede. Diabo, ou tu retrocede, eu vou passar por cima de você. Diabo, ou tu sai da frente, eu vou te atropelar. Sabe, queridos, que nós devemos aprender a ser violentos contra o diabo. Nós devemos aprender a ser violento contra ele. Lucas capítulo 4 conta a história não, conta o momento em que Jesus passou por tentação. Você conhece esse texto? Sim ou não? Ele estava lá sendo tentado. E o diabo veio, olha, tu é filho do homem mesmo? Então manda essas pedras transformar em pães. Eu acho interessante o que Jesus diz. Ele diz, está escrito. Sabe, queridos, muitas vezes nós lemos essa palavra, está escrito. Eu estava lendo um comentário bíblico a respeito dessa palavra, e o autor do comentário diz o seguinte, que nesse momento em que Jesus disse, está escrito, ele falou de uma forma que parecia um leão rugindo. Querido, ele não olhou e disse, diabo, está escrito. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Sabe, uma das dificuldades que nós temos é que muitas vezes nós lemos a Bíblia de forma muito romântica. Está escrito. Não, querido, ele disse, está escrito. E essa é a forma, queridos, que nós devemos aprender a falar com o diabo. De uma maneira violenta, larga, retrocede. É isso mesmo. Amém, amém. Essa é a forma que eu e você devemos aprender a falar com ele. Não nos recuarmos e ficarmos na defesa, mas irmos para o ataque, partir para cima, querido. Partir para cima e ir para o ataque. Há um outro momento na vida de Jesus que eu acho interessante. Em João, capítulo 19, versículo 30. Abre aí comigo. João capítulo 19, versículo 30. Aleluia. João 19, 30. Você achou aí? Amém? Diz o texto o seguinte, então. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Sabe, queridos, que muitas vezes a gente lê essa passagem e a gente lembra da crucificação de Jesus, porque está falando a respeito dela. Mas muitas vezes nós interpretamos essa passagem da seguinte maneira. Jesus dizendo, está consumado.
Sabe o que quer dizer a palavra disse no grego? Quer dizer epô, que quer dizer bradar, que quer dizer dar uma voz de comando. Sabe, querido, o que Jesus fez naquele momento em que ele rendeu o Espírito? Ele não se lamuriou. Está consumado. Ele estava tudo moído, tudo quebrado, querido. Ele disse, está consumado. O que isso tem a ver, querido? Tem a ver que ele gritou uma das palavras mais poderosas para a minha vida, em alta voz. Sabe para quê? Para que o diabo ouvisse e retrocedesse. Sabe o que ele gritou? Ele gritou a palavra tetelestai, que eu acho interessante, 3 definições dela. A primeira dela é missão cumprida. Jesus curou, queridos, Jesus libertou, Jesus andou por essa terra fazendo bem. Eu acho interessante que ele ia até o enfermo, querido, e ele não ficava lá, ô Pai das luzes, isso é uma coisa de muita atenção. Deus da glória, Senhor onipotente, poderoso do universo, glorioso, cheio de glória e virtude. Não! Eu acho interessante que ele chegava e dava uma voz de comando. Ele parava o que estava enfermo e dizia, ei, ser curado. É como aquele lutador de boxe. Ele é para cima e pá, nocaute. Ele ia para cima e pá, nocaute. E naquele momento que ele disse tetelestai, ele disse, Pai, a missão está cumprida. Ele disse, a missão está cumprida. Diga para o irmão que está ao seu lado, a missão está cumprida. Outra definição da palavra tetelestai é resgate definitivo. Resgate definitivo. Sabe quando o judeu aplicava isso na prática da vida dele? É quando ele tinha uma dívida. Eu tinha uma dívida com o pastor Rafael. Estava devendo para ele. E eu estava pagando a dívida para ele. Chegou um momento que eu quitei a dívida. Ele pegava aquela nota promissória, virava ela e carimbava atrás da nota a palavra tetelestai. Eu achei interessante que Colossenses capítulo 2, versículo 14, fala que existe um escrito de dívida, que era contra nós. A palavra escrito, o dicionário Strong, define da seguinte maneira, escrito de dívida, uma nota promissória. Existia uma nota promissória. O diabo tinha lá na mão uma nota minha. Jesus disse, tetelestai. Ele disse para o diabo, dá cá isso aqui. Tomou aquela nota, virou e disse, tá pago, pá. Querido, foi assim com você. Todo escrito de dívida, ele pegou e disse, tá pago. Resgate definitivo. Outra coisa que a palavra tetelestai define é direito permanente de posse. Quando a pessoa quitava, o judeu, toda a dívida, que ela quitava, pagava, quando ela financiava um imóvel, é como hoje. Você financia um imóvel pela Caixa Federal, quando você paga a última prestação, você vai até a Caixa, eles te dão uma escritura definitiva, dizendo que a partir de agora você é o proprietário daquele imóvel. Isso é o que aconteceu comigo e com você. Ele foi lá, pegou uma escritura definitiva e disse, vem cá, é seu, salvo. E mais do que isso, ele disse, tu tem uma herança. E mais do que isso, ele disse que a nossa herança não é na eternidade, mas é a partir de hoje até a eternidade. Pastor, onde é que eu vejo a minha escritura? Onde é que eu vejo a minha escritura? Onde é que eu vejo a minha escritura? Na palavra. Aqui tem, querido, a escritura de tudo que é seu. Eu vou te dizer uma coisa, no céu você não vai precisar de saúde divina, querido. Você vai precisar dela aqui agora. Por isso que ela já é sua e te pertence.
Querido, no céu, todos nós vamos nos alegrar, celebrar, porque vamos ser todos prósperos. Mas aqui na terra, Ele nos chamou para sermos prósperos, viver uma vida próspera, termos uma vida em abundância. Faz parte da sua escritura. Faz parte da sua escritura. Faz parte da sua escritura. Aleluia. Faz parte da sua escritura, querido. Sabe que eu pensando nisso tudo, sobre ser violento no falar. Violento que eu digo não é você ser violento contra a pessoa, mas ser violento contra o diabo no falar. Eu me lembro de uma experiência que eu tive lá em Belo Horizonte com o pastor Silvio e a pastora Rosângela. Nós estávamos de férias lá em 2012. Queridos, Belo Horizonte mudou nossa vida. Um dia, se você precisar de um gás, querido, eu te convido, vá até BH. Vá até aquela cidade. Né? Mas volta, querido. Amém? E eu me lembro de uma experiência que a gente teve. Né? A gente passou muito boa, queridos. Mas aqui eu vou falar uma que nós fomos no zoológico de BH. Naturalmente, tenho um bicho que me chama muita atenção, que se chama o tal do leão. Eu gosto muito daquele bicho, eu acho ele muito interessante, queridos. E nós estávamos lá no zoológico, vendo os animais, e eu passei e vi o leão, bicho lindo demais da conta. E nós estávamos caminhando, e o zoológico, querido, aquela barulheira toda. Era passarinho gritando, era tudo que é tipo de bicho lá, berrando, gritando. E eis que, de repente, eu escutei um barulho diferente. E era um rugido do leão. Sabe o que aconteceu quando aquele leão liberou o rugido? Eu me lembro disso. Sabe o que aconteceu? Todo o zoológico se aquietou. Todo o zoológico se aquietou. Tudo ficou quieto. Eu disse, Deus, o que isso tem a ver hoje? E ele disse, filho, diga ao meu povo para aprender a rugir mais alto que a escassez. Diga ao meu povo aprender a rugir mais alto do que a falta, do que a enfermidade. Diga ao meu povo aprender a rugir mais alto do que as dificuldades. Sabe o que aconteceu? Tudo entrou em ordem. Quando a palavra sair da sua boca, querido, as coisas vão começar a entrar, cada coisa no seu lugar. Tudo vai começar a entrar em ordem, por causa da palavra que sair da sua boca. Porque não será qualquer palavra, será uma palavra firmada sobre a palavra de Deus. E quando você falar, o impossível vai acontecer. Aprenda a ser violento, querido, contra o diabo. Aprenda a partir para cima contra ele. Não fique na defensiva. Não fique na defensiva, querido. Eu estou te falando que eu tive que aprender tudo isso na minha vida. A partir para cima dele. E sabe o que eu vou te dizer? Funciona. E funciona mesmo. Funciona mesmo. Aleluia. Outra coisa, querido, que Deus me colocou no meu coração, Ele disse, ousadia. Primeiro, nós temos que aprender a ser violentos. Segundo, nós temos que aprender a ser ousados. A palavra ousadia, eu acho interessante que a definição dela diz o seguinte, resolver a fazer alguma coisa. Tem um texto que eu acho muito interessante, em Atos capítulo 3, abre ele comigo. Atos capítulo 3. Aleluia. Atos capítulo 3. Você achou? Amém? Amém? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente a parte do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, ele implorou que lhe desse uma esmola. Pedro, olhando, juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa.
Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Sabe, queridos, que ser ousado é saber ordenar. Isso é algo que eu estou aprendendo. Eu acho interessante essa história, que Pedro, quando chegou até o coxo, ele não disse para o coxo o seguinte: olha, coxo, vamos orar aqui. Senhor, em teu nome poderoso. Ele disse: anda. Querido, já pensou o tamanho da ousadia desse camarada? Porque ele viu o coxo, e ele quis fazer algo pela vida dele. E ele olhou para ele, pegou na mão e ordenou e disse: anda. E ele saiu pulando e louvando. Sabe, queridos, muitas vezes nós paramos em algumas dificuldades. Não, orar contra o câncer eu não posso. Porque Deus o livre, já pensou o que vai acontecer. E vai que eu vou orar lá e a pessoa não seja curada. E daí? Eu não posso. Senhor, se é por dor de cabeça, eu até oro, Pai. Porque daí ainda eu dou uma desculpa, se não funcionou, eu tomo um Dorflex que logo passa. Mas, queridos, Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para sermos ousados. Por que eu não estou vendo as grandes coisas acontecerem? É porque, quem sabe, nós não estamos sendo ousados o suficiente para fazer com que as grandes coisas aconteçam. Foi o que eles fizeram. Eles foram até o coxo e ordenaram: anda. Sabe algo que eu tenho aprendido, querido? Que para o diabo nós não pedimos, nós ordenamos. Muitas vezes nós queremos ir lá pedir: ô Senhor diabo, solta ele agora. Me dá uma licença um pouquinho, diabo. Querido, nós já temos que chegar com os 2 pés nos peitos dele. Sai agora, puf! Anda, ser curado. Ah, é câncer? Vem cá, sarado. A ousadia, queridos, nós devemos começar a colocar em prática. Eu gosto disso. Eu me lembro que certa vez, quando estava aquele surto de gripe A, você se lembra disso? Acho que foi em 2009. Aquele surto de gripe A, todo mundo, né, ali apavorado. E tem um hospital próximo à minha cidade, na cidade de Passo Fundo, o Hospital São Vicente, muito grande o hospital. E tinha um setor dele, que era justamente só para cuidar de pessoas com esse tipo de doença. E eu fiquei sabendo, tinha um amigo que trabalhava lá e disse: Ju, tem um setor do hospital que trabalha só com pessoas que têm gripe A. Eu disse: que legal, como é que eu faço para entrar dentro desse setor? Eu posso encaminhar lá e você fala com o chefe do posto e ele vai ver se libera. Nós fomos até o chefe, cheguei lá e disse: olha, eu quero orar por esse povo que está com gripe A. Ela me olhou e disse: o senhor é pastor, né? Daí eu disse: não, eu na época não era pastor ainda, eu disse: não, eu sou cristão, cheio do Espírito. E ela disse: posso fazer uma pergunta? Eu disse: pode. Por que todos os outros pastores nós convidamos para orar, nenhum deles quer? E por que você quer? Eu disse: é porque eu sei que o que eu tenho em mim vai pôr esse povo de pé. Queridos, eu era o único que entrava naquele setor do hospital de gripe A, sem máscara, sem nada. Porque dentro de mim existia uma convicção muito grande, queridos. E sabe o que aconteceu? Muitos que estavam enfermos, hoje são meus amigos, porque eles foram curados. Sabe, queridos, que está nos faltando muitas vezes é sermos ousados. Ousados. Irmos para cima mesmo, partir para o ataque. Não importa, é câncer, é lepra, seja o que for, querido, vamos ser ousados e ir para cima.
Ali eles podiam ficar apavorados. Olha, esse aqui é coxo desde nascença. Se ele fosse só um tempo da vida, tudo bem, mas é desde nascença. Queridos, ele nunca tinha andado. Eu não sabia nem o que era ficar de pé. Mas quando viu 2 homens ousados, ele aprendeu o que era andar e ficar de pé. Porque eles simplesmente disseram, anda. Ousadia, queridos. Ousadia. Ousadia. Diga ousadia. Sabe por que eles tinham ousadia? Atos 4,13. Aqui eles tinham sido, Pedro e João, presos, porque eles tinham curado, eles viram o milagre acontecendo, o Sinédrio mandou recolher eles. Não, quem são os camaradas aí, vamos recolher. E eles chamaram então Pedro e João, para começar a falar no Sinédrio. E eu acho interessante que a Bíblia fala nesse ponto, no versículo 13, o seguinte: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Lê para mim agora. Lê para mim agora o que diz aí. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sabe por que eles tinham ousadia, querido? É porque eles tinham estado com Jesus. Você vai começar a andar em ousadia. E muitas vezes o diabo vai dizer, não, não vai dar, esquece. Mas você somente vai dizer, diabo, eu estou com Jesus. Eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E talvez, querido, o que nos falta hoje, para termos mais ousadia, é aprender e ter prazer em estar com Jesus. Queridos, hoje nós temos prazer em muitas coisas. Desculpa agora se você é um pouco direto e sincero com você. Nós temos prazer em muitas coisas. Nós temos prazer, querido, muitas vezes em assistir futebol. Não sou nada contra isso. Mas quando é para estar com Ele, querido, nós olhamos e dizemos, não, Senhor, 5 minutos está bom. E aí queremos, nesses 5 minutos, sabe o quê? Ver milagres acontecendo. Queridos, eu não vejo em nenhum momento a Bíblia descrevendo que os discípulos tinham preguiça de estar com Ele. Se você já viu, eu quero que você me mostre, porque daí sim eu vou corrigir o meu erro. Mas até hoje eu nunca vi isso, querido. Eu vi que eles iam para o templo. Eles se juntavam para orar. Eles se juntavam para orar. E a Bíblia diz que eles se juntavam e o lugar tremia. Eles reconheceram que Pedro e João eram ousados, porque eles haviam estado com Jesus. Sabe, queridos, muitas vezes a gente usa uma desculpa assim, não, é que eu sou uma pessoa muito ocupada, não tenho tempo. A Bíblia fala de um rei chamado Davi. Você já ouviu sobre ele? Davi, querido, matou gigante, matou urso, era rei de Israel. E em Salmo 27, versículo 4, ele fala uma verdade maravilhosa. Ele diz, Senhor, o meu anseio maior é estar em Tua presença. Ele era uma pessoa muito bem sucedida, querido. Se fosse hoje, ele era um empresário assim, ó, top. Mas o maior prazer dele era estar na presença dele, na presença de Deus. Quando nós estamos na presença dele, querido, a ousadia chega. Porque nós sabemos que não é no nosso nome, mas é no nome dele. Quando nós estamos na presença dele, nós temos consciência de que ele é conosco. Eu acho interessante que na história do coxo, Pedro disse, olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, ele tinha consciência do que ele tinha. Ele diz, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe, queridos, nós temos que, como povo de Deus, que desejamos a volta dele, nós devemos aprender a ter prazer na presença dele. Eu gosto de uma frase que eu ouço em várias ministrações, onde eu acho que é o Manuel Dias que fala, se não me falha a memória, que para quem é espiritual, buscar a Deus é um prazer. Você é espiritual, querido?
Obrigado pelos 5, 6 amém. Mas tu sabe, queridos, que nós que somos espirituais, nós que conhecemos a verdade, para nós estar na presença dele tem que ser um prazer. Tem que ser um prazer. Vai ter um momento de oração na igreja, glória a Deus. É transformar lá na sua casa. Eu tenho o meu escritório lá, onde eu entro, e aquele lugar lá, querido, para mim, é o lugar onde eu me deleito na presença dele. Mas queridos, ir lá para um lugar da nossa casa e nos deleitarmos, chorarmos, nos jogarmos na presença dele, sermos fortalecidos por dentro. É onde estivermos, querido, procurar sempre estar ali, falando com ele, orando, e pode ter plena certeza que a ousadia vai chegando. Certa vez o Senhor olhou para mim e disse: filho, existe algo na sua vida que está roubando o teu tempo de estar comigo. Eu disse: fala, Senhor, o que é? E ele disse: o Facebook. Senhor, mas eu tenho a página da igreja aqui. Pois é. Senhor, mas tem os meus amigos. Pois é. Mas, Senhor, nada vai roubar o meu tempo. Sabe, queridos, o que eu fiz? Excluí. Pode te dizer uma coisa? Estou vivo. Posso dizer uma coisa? Eu estou vivo. Sabe, queridos, que se você está tendo o teu tempo roubado de estar na presença dele por estas coisas, querido, pare de ficar empurrando com a barriga. Delete logo. Você não vai morrer, muito pelo contrário, querido, você vai viver. E eu acho tão interessante, uma pessoa ouviu eu falando isso e ela disse: Baita, sabe, depois que eu deletei o Facebook, eu comecei a viver bem. Nada pode roubar, querido, o nosso tempo na presença dele. Nada pode roubar o nosso tempo na presença dele. Você deseja ser ousado, querido? Você deseja andar em ousadia? Você deseja viver em ousadia? Então aprenda a estar com ele. Foi por isso que eles entenderam o que havia acontecido. E foi por isso que eles fazem questão de dizer: ao verem a intrepidez. A palavra intrepidez quer dizer ousadia. Ao ver a ousadia, eles reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ele nos chama para sermos ousados, querido. Mas para isso, Ele nos chama para estar com Ele. Aleluia. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer, querido? Saia da superficialidade. A gente usa a superficialidade, já estou encerrando a mensagem. A gente usa a superficialidade sem perceber. Eu vou te dar um exemplo do como a gente usa de superficialidade. Sabe aquela pessoa que você não vê há anos? Aquele seu colega de trabalho, aquele seu colega de escola. Você tem alguém assim? Eu tenho muitos. Que eu nem lembro deles, querido. Aí quando a gente vê ele na rua, o que a gente fala? Ah, fulano, lembrei de você. Mas não lembrou, porque na verdade nós nem se lembrar que aquela pessoa existia mais. Mas nós falamos isso muitas vezes, sabe por quê? Por um descargo de consciência. E isso é chamado de superficialidade. Muitas vezes, querido, nós temos a roupa de crente, a aparência de crente cheio do Espírito, mas na verdade é uma superficialidade. E a gente canta: eu irei por onde queres que eu vá. Querido, eu não sou bom em música, tá? Eu não vou cantar, porque senão o culto vai acabar e todo mundo vai sair correndo. Mas muitas vezes que nós cantamos: eu irei onde queres que eu vá. Onde queres que vá. Aí Deus diz: muito bem, filho, já que você disse isso, vá até o hospital visitar alguém. Ai, Senhor, tem futebol. Ah, Senhor, tem um churrasco. Hoje gosta de churrasco. Isso se chama superficialidade. Você toma aquele suco de laranja em latinha?
Ou suco de uva de caixinha. Você toma? Me diz uma coisa, aquele suco, ele é 100% natural da fruta? O que ele é? Artificial. Ele é um suco que parece verdadeiro, mas não é verdadeiro, só parece. Tem até o gosto de laranja, mas se você for ver, na verdade, ele não é de laranja. É apenas uma farsa. Queridos, nós devemos aprender e começar a ser profundos com Ele. Começar a ser profundo com Ele. Sair da superficialidade, querido. Ir além, desejar ir além, investir no que for preciso para crescer espiritualmente. Sabe, queridos, que eu tenho aprendido uma coisa e eu escuto às vezes as pessoas dizendo, mas dá 10% do dízimo. Isso é demais. Mas, querido, já pensou o dia que você aprender a dar 100% de tudo que tu ganha para Ele? Eu faço 290 quilômetros para vir, 290 para voltar. Muitas vezes, querido, chega o final do mês, sabe o que acontece? Todo o meu ganho, o ganho da minha esposa, só serve, sabe para quê? Para pagar pneu, gasolina e as coisas que a gente usa para poder vir até o Rema. Mas sabe por que isso, queridos? É porque eu creio nessa palavra que vai transformar a minha cidade, não só ela, aos arredores dela. Muitas vezes, queridos, sabe o que acontece? O diabo vem e diz, e agora? O que vai acontecer? Você precisa de roupas. Diabo, vai embora, porque o meu Deus me suprirá cada uma das minhas necessidades. E sabe o que acontece, queridos? Daqui a pouco alguém liga, tu pode vir aqui em casa? Posso. Sabe que eu chego lá, querido? Pastor, comprei uma camisa e não me serviu, mas quando eu comprei, já comprei pensando em você, pastor. Para você. Eu tenho pedido a Deus, por que isso acontece? E ele disse, porque, filho, existe algo em seu coração que é o desejo de ir profundo. Todos nós aqui temos essa oportunidade e chance de sermos profundos com Ele. Todos nós partimos do mesmo ponto. Todos nós que quando nascemos de novo, queridos, em Cristo Jesus, nós podemos dar início a essa jornada de caminhada com Ele. Não existe aqueles escolhidos que nós falamos. Não, o pastor Silvio é um cara escolhido, né? Então por isso que ele está onde está. Não, queridos. Muito tempo Silvio e Rosângela investiram na presença dele. Muito tempo Silvio e Rosângela investiram estando com Ele, queridos. Muitas vezes abriram mãos de outras coisas, simplesmente para estar com Ele. E eu sou testemunha, querido, de tudo aquilo que este casal abriu mão. Nós éramos amigos. Quando eles moravam em Carazinho, queridos, eu conhecia a vida deles. Acabava culto, nós íamos na nossa casa, na casa deles, e outro irmão para comer o que sobrou do domingo. Nós nos conhecíamos, querido. Eles tinham uma condição de vida assim, que topzaça. Mas quando o Senhor disse para eles, abre mão, prontamente eles abriram. Sabe por quê? Porque eu sei que no coração deles existe um desejo de serem profundos com Ele. Querido, que esteja no meu coração e no seu coração esse desejo de sair da superficialidade e irmos profundo. Se é para sermos fervorosos, queridos, vamos ser fervorosos de fato. Se é para sermos intensos com Ele, vamos ser intensos de fato. Se é para nós nos alegrarmos nele, vamos nos alegrar de fato. Se é para sermos crentes, vamos ser crentes de fato. Mas não mais na superficialidade, mas na profundidade de um relacionamento com Ele. Aleluia, aleluia.